Então, pessoal, dando continuidade, vimos o raio atômico, que o raio atômico, a definição é a distância entre o núcleo atômico até os elétrons, a camada de elétrons que estão na valência. E a sua tendência é, na horizontal, crescer da direita para a esquerda e na vertical, de cima para baixo. Iremos agora entender o raio iônico. Então, o que é o raio iônico? É o raio de um certo íon. Lembrando que o íon pode ser positivo, que é o cátion, ou negativo, que é o ânion. Então, vejamos aqui. No caso de um ânion, que é esse verde aqui, o seu raio seria a distância do seu centro, né, ou seja, do seu núcleo, até a camada de valência do ânion. Do ânion. Não é atômico, agora é um ânion, porque tem uma carga extra, no caso uma carga mais negativa, ou seja, um elétron a mais. E no caso do cátion, o raio vai ser a distância entre o núcleo daquele cátion até a sua valência. Né? No caso do cátion, nós teremos um elétron a menos. Então, definido o raio iônico do ânion, que é essa bolinha maior, e do cátion, essa bolinha menor, nós podemos então racionalizar sobre esse aumento. A primeira coisa que nós vamos observar é a relação, no caso dos cátions, entre o raio iônico e o raio atômico. Tá? Então vamos ver aqui a relação, no caso dos cátions, a relação entre o raio, vou chamar de R, do raio, vou chamar de iônico, vamos chamar do raio iônico do cátion com relação ao raio atômico daquele cátion. Tá? Então esse aqui, ó, IC é o raio iônico do cátion. Aqui é o raio do ânion. Desculpa, aqui é o raio atômico. Então, novamente, esse é o raio iônico do cátion, né? Ou em outras palavras, a gente pode fazer assim, ó. Qual que vai ser o raio iônico do cátion, né? O raio do cátion com relação ao seu respectivo átomo, ou seja, ele neutro. Então, R+ versus Ra. Então, pegando, por exemplo, aqui o lítio como exemplo, como a gente pode ver aqui na direita. Tá? Olha para vocês verem o lítio. No caso do átomo de lítio, né, o lítio tem aqui na sua valência, o lítio tem na sua valência deixa eu ver aqui, camada, o lítio está na camada, só para relembrar aqui, camada L. Então ele vai ter duas camadas. Então o lítio vai ter duas camadas. Ele vai ter a camada K e ele vai ter a camada L. Tá? Então nós vamos ter aqui, por exemplo, 2 elétrons. No caso do lítio, ele tem 3 elétrons. Ele tem 1 elétron na valência e tem 3 elétrons ao todo. Isso. Então olha só, esse é o átomo. Tá? Esse é o átomo. Então esse aqui, ó, seria o raio atômico do elemento lítio. Tá? A distância entre o centro do núcleo até a sua camada de valência L. Mas se eu ionizar, se eu levar esse elétron aqui da valência para o infinito, o que vai acontecer aqui então, olha só, é que agora, se a gente ioniza, nós teremos apenas a camada K. Vai ter 2 elétrons aqui. E esse elétron vai sair. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Esse aqui seria o lítio, né? Seria o íon, lítio mais. Então, o que a gente pode inferir sobre isso? Olha como é que seria esse raio iônico aqui. Lembrando que eu estou fazendo uma comparação entre o raio iônico e o seu raio atômico daquele elemento. Ou do átomo daquele elemento. Então, olha só para vocês verem como que diminui essa distância aqui. Né? Vai ter somente uma camada.
É claro que eu não coloquei na mesma projeção aqui, na mesma escala qualitativa, mas a gente sabe muito bem que como tem uma camada a menos, né, vai ser menor o raio iônico. Então a gente pode inferir o quê? Que o raio iônico do lítio ele vai ser menor do que o seu respectivo raio atômico. Então, ilustrando aqui por modelo, vemos aqui que este centro aqui, rosinha, é o raio iônico e o raio do átomo do lítio neutro seria esse. E isso é um comportamento observado para todos os cátions. Todos os cátions que a gente vai observar. Então a gente pode falar sempre que. A gente pode sempre falar que, né? Sempre podemos dizer o quê? Sempre podemos dizer o quê? O que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar o quê? Nós podemos afirmar, primeira afirmação, ou afirmação A, né? Que a gente pode afirmar que o raio, sempre o raio atômico, né? Vai ser maior do que o raio iônico do cátion, tá? A gente pode afirmar isso. Então, podemos afirmar que o raio atômico sempre vai ser maior do que o raio iônico do cátion. Esse R mais que significa raio atômico, ou raio do cátion. Desculpa, esse é o raio iônico, né, do cátion. Pronto. E nós teremos uma segunda conclusão agora. Pensando agora no ânion, que é quando se recebe elétron, nós teremos qual comportamento? Nós teremos um comportamento que seria o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, aqui, olha só. Por exemplo, o flúor, né? O flúor vai ter... eu acho que o número atômico do flúor vai ser... Deixa eu ver o número atômico do flúor aqui atrás. Número atômico do flúor, número de elétrons, né? Do flúor é 9, né? É 9. Então vamos desenhar um modelinho de Bohr aqui. Pronto. Então o número atômico do flúor, né? O número atômico do flúor, ele vai ser igual a 9, né? Do flúor, o número atômico do flúor vai ser igual a 9. Então nós vamos ter o quê? Pensando no modelinho de Bohr aqui, o núcleo, né? O núcleo estaria aqui. Nós teríamos o quê? Uma camada K e uma camada L, tá bom? Essa camada K significaria, por exemplo, significaria, por exemplo, um S e a camada S, 2S e 2P. Então nós temos 9 elétrons, seriam 2 elétrons aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seriam 7 elétrons aqui. Tá bom? 7 elétrons. Ao todo 9. Então a distribuição eletrônica aqui do flúor vai ser 1s2, 2s2 e 2p5. 7 na valência. Essa camada L que seria a camada de valência. 7 elétrons. O que vai acontecer então com o ânion? Né? O ânion ele iria receber um elétron a mais. Aqui, por exemplo. Quando ele recebe um elétron a mais, o que vai acontecer é que vai haver uma repulsão eletrônica. Então, esse daqui, ó, seria o raio atômico. Quando ele receber um elétron a mais, o que vai acontecer é que essa camada ela vai expandir um pouco por causa da repulsão eletrônica. Então, esse aqui seria o raio do ânion, né? Então, aqui agora nós estamos estudando o quê?
o raio do ânion versus o raio do átomo, daquele átomo que gerou o ânion. Então, vejam bem, então tá vendo que nós teremos o que? Um raio atômico menor do que o raio iônico daquele ânion. Então a gente pode concluir o quê? Que no caso de ânions, nós teremos o quê? O raio atômico menor do que o raio iônico do ânion, onde esse daqui é o raio iônico do ânion. Então essas são as duas conclusões. Aí agora, como que esse comportamento se a gente relacionou o raio atômico e o raio iônico? E como que isso funciona agora com a tabela periódica? É bem análogo ao que nós pensamos com relação ao raio atômico. Bem semelhante. Bem semelhante. Então, como que vocês podem observar aqui por ilustração, vai continuar pensando em blocos agora, comparando os ânions e comparando os cátions na esquerda. Os elementos mais à direita tendem, na tabela periódica, os metais, os não metais, né, ou os ametais, tendem a receber elétrons porque eles são mais eletronegativos, e os da esquerda são mais eletropositivos, como metais alcalinos terrosos, etc. E eles tendem a formar cátions. Eles são mais eletropositivos, tendem a se oxidar, e os da direita tendem a se reduzir, ou seja, receber elétrons. Então a tendência periódica aqui que nós podemos observar, como você pode ver ilustrando aqui, ó, é a mesma ideia do raio atômico. Então ela vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ok? Essa que é a tendência. Então, só para ilustrar para vocês, a tendência aqui agora de crescimento vai ser, por exemplo, da direita para a esquerda e de cima para baixo. E dos cátions a mesma coisa, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Agora, comparar os dois, a gente pode inferir sempre, uma outra coisa que a gente pode dizer aqui, é que sempre o raio, quase sempre, né, vamos falar assim, quase sempre o raio iônico do ânion é maior do que o raio iônico do cátion. Então, geralmente, não sempre, tem que olhar caso a caso, mas geralmente o raio do ânion é maior do que o raio do iônico do cátion. O raio iônico do ânion, geralmente, nem sempre, tá, vai ser maior do que o raio iônico do cátion. Então, ou seja, os cátions geralmente são menorzinhos, tá? Eu estou falando geralmente, pode ser absoluto, pode ser que sempre seja, mas eu não vou colocar isso sempre como 100% afirmativo, né? Então, por exemplo, aqui, esse é um exemplo, né? Então, geralmente, tá? Não sempre. Geralmente. Nem sei se é certo falar isso, tá? Mas a gente pode relacionar, então, por exemplo, pegando, ou melhor, no mesmo período, né? Vamos fazer assim. Então, vamos lá na nossa conclusão. Vamos apagar isso aqui. Olha só. Então, vamos pensar aqui agora, relacionar entre o ânion e o cátion. Nós estamos relacionando o raio iônico do cátion com o raio iônico do ânion. Então, vejam bem, a gente pode dizer o quê? Pensando no mesmo período, então a gente pode falar o quê? No mesmo período, né? O raio iônico do ânion vai ser maior do que o raio iônico do cátion. Então a gente pode falar isso sim, para o mesmo período. Tá? Mas nós podemos ter sais, por exemplo, geralmente compostos iônicos formam sais, né? Ainda mais quando há diferença de eletronegatividade entre os elementos, ou seja, compostos formados por elementos com diferentes eletronegatividades, um mais eletronegativo, como são os da direita, e outros menos, como são os da esquerda,
Por exemplo, o fluoreto de césio, né? O fluoreto de césio, que seria um sal, né? Sólido, como grande parte dos sais, nas condições normais de temperatura e pressão, claro, né? Então esse poderia ser um sal, né? Onde o cátion seria maior, por exemplo, aqui, né? O césio e o flúor. Então o flúor seria menor, né? O raio do flúor. Então esse aqui seria o césio e esse daqui seria o flúor. Mas no mesmo período, o raio iônico do ânion sempre é maior do que o raio iônico do cátion. Então, por exemplo, se nós compararmos aqui o flúor, né, com o lítio, o raio iônico do flúor é muito maior do que o raio iônico do lítio. Então, iremos discutir agora a energia de ionização e a energia a afinidade eletrônica.